Fator Reiders e Regional Press, unidos pela informação. Oferecimento Joble Araçatuba, inglês é para todos. Jave Carros, o seu próximo veículo está aqui. Jave Imóveis, comprar ou vender nunca foi tão fácil. Começa agora, Fator Reiders, imparcial e verdadeiro. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Fator Reiders, imparcial e verdadeiro. E a pauta de hoje, é claro, é sobre um assunto que tem dividido literalmente o Brasil ao meio. Eu estou falando das manifestações que devem ocorrer no dia 7 de setembro, por todo o Brasil, tendo sua máxima concentração de força e poder em Brasília, a capital do país. Afinal, o que exatamente vai acontecer nesse país? Por um lado, algumas pessoas dizem que podem esperar por crise e tragédia, um golpe contra os poderes. Por outro lado, outra parte das pessoas também diz que podem aguardar por mudança e oportunidade de um país melhor. Qual é a sua opinião a respeito de tudo isso? Nós entraremos agora com esse assunto. O imparcial e verdadeiro chega em Araçatuba e toda a região. Jornalismo real, preciso e de opinião. Feito por gente de verdade e para gente de verdade. A notícia sem filtros, direta e objetiva. Com compromisso, transparência e responsabilidade. Este é o Fator Reiders, imparcial e verdadeiro. Meus amigos, no dia 7 de setembro, uma grande perspectiva de mudança pelo lado positivo de alguns brasileiros e por outro lado negativo, uma perspectiva de tragédia tem sido criado por todo o país. Eu estou falando a respeito do que deve ocorrer nesse dia histórico para esse país. É claro que grandes opiniões estão se dividindo em contraste à política atual que nós estamos vivendo. Somado a todo esse sentimento de tensão e, por algum lado, esperança e medo, nós estamos tendo várias imagens sendo filmadas por moradores, por brasileiros deste país, em diversos estados do país, com uma movimentação atípica de tropas militares do Brasil. A pergunta que não quer calar é a seguinte: o que esses soldados estão fazendo? O que as forças militares estão planejando? E se isso tem algum envolvimento com o dia 7? Por que uma movimentação suspeita? Bota o GC para mim aqui, produção. Por que essa movimentação suspeita? Por que todo esse alvoroço? E, é claro, a pergunta que não quer calar: quem está correto em tudo isso? Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo extremamente polarizado nesse país. Nós temos a direita e a esquerda literalmente em guerra. Nós temos, por um lado, os defensores do presidente Bolsonaro e de suas propostas e governança, e de outro lado, nós temos os defensores da esquerda e da volta a um partido ao poder. É claro que também que entre esses dois choques de gigantes, nós também temos a terceira via, que decidirá qual é o melhor candidato em tempo oportuno para as eleições de 2022. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui hoje são imagens da movimentação atípica das forças militares nesse país. Muitos estão dizendo que eles estão esperando o dia 7 de setembro. Outros vão além. Informam que eles estão aguardando ordens do próprio presidente para agir em uma eventual ação contra o STF ou alguns poderes políticos. Eu quero saber qual é a sua opinião sobre tudo isso. Você aí de casa que me acompanha, está cansado da atual situação política? Você está cansado da falta de respeito com que o STF vem comandando esse país? Quanto também, por outro lado, ao aumento expressivo dos preços, gasolina,
gás de cozinha, energia elétrica. Eu acredito que todos nós também estamos cansados com tudo isso. Bom, eu quero que minha produção coloque agora, por favor, a imagem de uma jornalista falando a respeito da movimentação militar que nós estamos vendo por todo o país, que pode ter alguma ligação com o 7 de setembro. Oi, pessoal, o Portal Assis está aqui às margens da rodovia Raposo Tavares, sentido Assis-Tarumã, atrás do posto Alexandria 2. E devido às imagens que circularam nas redes sociais, nossa equipe veio aqui conferir realmente o que está acontecendo, quem está acampado aqui às margens da rodovia SP-270. Descobrimos que é uma equipe da Marinha, no entanto, a reportagem não conseguiu qualquer tipo de acesso com qualquer oficial da Marinha aqui. Eles só nos informaram que eles estão numa missão secreta e que não podem passar mais informações. Perguntamos também quando eles devem sair daqui ou se estão em deslocamento. No entanto, qualquer tipo de informação foi passada para a nossa equipe. As informações e também as imagens começaram a circular no sábado. Perguntei também quando eles chegaram aqui, também não nos informaram. Então, estamos aqui acompanhando as atividades da Marinha do Brasil aqui em Assis, só que nós não sabemos quando eles vão sair daqui, se vão se deslocar para outro local ou por quanto tempo devem ficar aqui. O Portal Assis também encaminhou um e-mail para a assessoria de imprensa da Marinha para ver se eles também respondem ou nos informam qual é a missão secreta, o que eles estão fazendo aqui, se estão de passagem por Assis, qual que é o cronograma, se estão em treinamento também, qual que é o cronograma desses homens que estão aqui. Portanto, mais informações, fique ligado no portal Assis City, que a qualquer momento que tivermos informações sobre essa missão da Marinha aqui em Assis, voltaremos. Bom, abre para mim aqui, produção. Realmente esse tipo de comportamento é típico, principalmente por se tratar de uma missão secreta, segundo a jornalista que passou essas informações para nós. Realmente é um comportamento atípico e diferenciado, principalmente quando está muito próximo desse evento que a imprensa internacional, os órgãos regulamentadores do governo internacional e nacional estão de olho. Eu tenho certeza que um grande número de brasileiros vão até Brasília mostrar o seu apoio ao presidente e, por outro lado, outros mostrarão o seu descontentamento com os poderes políticos vigentes, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que tem sido pauta de um grande descontentamento negativo por grande parte dos brasileiros, ora sejam de esquerda e ora sejam de direita. Eu até costumo falar com a minha produção, que estava discutindo isso hoje, que o único consenso que existe hoje entre a direita e a esquerda é o afrouxamento e o péssimo modo com que o STF vem conduzindo o país nas vias da lei. Porque, pensem comigo, a esquerda teve uma péssima recepção contra o STF quando ele prendeu o Lula. E hoje o Lula foi solto sem provas do seu crime. Por outro lado, a direita também está de saco cheio do Supremo Tribunal Federal pela perseguição que ele tem feito, um trabalho inquisitório contra forças políticas aliadas ao presidente e contra instituições democráticas. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários, o que você pensa a respeito do atual Supremo Tribunal Federal. E, por favor, seja sincero, seja verdadeiro. A minha produção vai colocar aqui agora para mim, divide a tela, outras imagens de outros brasileiros em outros estados. Aqui nós vemos no estado de São Paulo, outros estados da movimentação militar. Se não me engano, temos até no Mato Grosso. Isso não é só em São Paulo, meus amigos. E essa movimentação são em pontos importantes de deslocamento de veículos, deslocamento de transporte. Coloca para mim, por favor, produção. Estamos aqui no trevo de ligação da cidade de Assis, São Paulo. Esse trevo é a saída de ligação da cidade de Assis, centro regional do Vale do Paranapanema, e a ligação à rodovia Raposo Tavares, que dá acesso a São Paulo, Presidente Prudente, Mato Grosso do Sul. E aqui nós temos
o troncamento para Marília, Ourinhos, São Paulo, Paraguaçu Paulista e Presidente Prudente. E o eixo, ele segue em direção ao Paraná. Ou seja, esse ponto que estão estacionadas a tropa do Exército é um local estratégico para você fechar praticamente o acesso do Mercosul, do Paraná e também do Mato Grosso. Basta fechar esse eixo rodoviário que vocês estão vendo aqui e automaticamente você vai fechar o acesso ao estado de São Paulo, a São Paulo, via Raposo Tavares. Então, a presença das tropas do Exército nesse local, sem dúvida, tem alguma coisa ligada ao 7 de setembro, porque é anormal, nunca aconteceu isso aqui na região de Assis, e realmente é um fato inusitado, né? A presença das Forças Armadas. Não sabemos do que se trata, mas pela posição estratégica da cidade de Assis, de ligação de todo o Mato Grosso, ligação do Paraná, ligação do Mercosul, é algo realmente que nos deixa um pouco, assim, digamos, sabendo que é uma posição estratégica, né? Bastaria o fechamento desse local e automaticamente você vai fechar o fluxo de mais de 5.000 carretas e caminhões que passam todos os dias, tanto no âmbito do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mercosul, como também aqueles que vêm com destino a São Paulo via Mato Grosso. Então é um fato estranho, realmente muito estranho. Nós estamos aqui na cidade há muito tempo e não há nenhuma explicação lógica para isso, tá? Deixo para cada um imaginar do que se trata, tá? Realmente é um fator histórico, um momento histórico. Hoje, no dia 28 de agosto de 2001. Então, realmente é um fato muito inusitado a presença das tropas do nosso valoroso Exército Brasileiro nesse local, tá certo? Apenas é uma documentação informativa e cada um de vocês tome suas conclusões. Aí, ó, Foz do Iguaçu. Bom, como vocês estão acompanhando nas imagens, acompanharam nas imagens, não sou eu que estou dizendo, não é minha produção. São brasileiros que estão vendo com seus próprios olhos toda essa situação. Eu quero que vocês reflitam no seguinte e respondam para nós, para minha equipe, para mim, aqui nos comentários. Há risco iminente de uma possível ruptura dos poderes? Eu não gosto muito de usar o termo golpe, mas há risco iminente de um eventual golpe militar, de uma tomada militar, melhor dizendo, das forças militares pelo comando e liderança do Bolsonaro contra o atual poder político? O que você acha? O que você acha que vai acontecer no 7 de setembro? O que você espera? Nós já sabemos que haverá milhares, se não milhões de pessoas em Brasília. É o que as imprensas de ambos os lados estão esperando. Por outro lado, nós também sabemos que em outros locais do país, aqui mesmo em Araçatuba, cidades vizinhas como Guararapes, Birigui, Penápolis, Andradina, também haverá manifestações menores em apoio ao 7 de setembro em Brasília. E que uma boa parcela da população está descontente com o atual cenário do STF e do Senado e a Câmara dos Deputados. Então, o que será que nos aguarda? Nós trouxemos aqui também opiniões pontuais e muito bem pontuadas de dois grandes comentaristas políticos desse país. Nós vamos entrar primeiro com a opinião do Adrilles. O que ele fala a respeito do 7 de setembro? Qual a opinião dele e se também for a sua opinião? Coloca na tela para mim, produção. Eu acho que a gente tem que encarar a fala do Bolsonaro de uma maneira absolutamente alegórica.
a gente está num momento absolutamente negro e nefasto na história da República e da democracia, em que uma elite engomadinha, limpinha, elite eu falo elite judiciária, elite política, elite midiática, elite intelectual, tomou o poder de uma forma absolutamente abjeta contra a manifestação popular que elegeu Jair Messias Bolsonaro. As manifestações, por exemplo, de 7 de setembro, são eventualmente bolsonaristas porque são eventualmente a favor da liberdade. Liberdade esta usurpada por um Supremo Tribunal Federal que está judicializando crime de opinião. Ou seja, ele está perseguindo pessoas, prendendo pessoas, cerceando a liberdade democrática que investe ao cidadão de dizer e se expressar como ele bem entende, liberdade de crítica, colocando pessoas na cadeia, impedindo o debate e demonizando toda e qualquer pessoa que se coloque ao lado de Bolsonaro ou ao lado de uma política mais conservadora, mais à direita, inclusive de desarmamento. E é nesse sentido que o Bolsonaro fala, a fala dele foi deturpada por uma mídia que hoje também é um ator político contra o Bolsonaro. Ele falou o seguinte: as pessoas podem ter o direito de comprar fuzil e as pessoas devem, eventualmente, poder ter o direito de se armar contra o Estado tirano. Foi uma alegoria que ele falou. Ele falou que feijão é menos importante ou mais importante que o fuzil. E nesse sentido, as pessoas estão deturpando o que ele fala, as pessoas estão perseguindo pessoas que o apoiam e prendendo pessoas e perseguindo o princípio mesmo da liberdade. Eu sou a favor dessas manifestações de 7 de setembro por uma razão muito simples. Ela é além de um bolsonarismo. Ela está incutida dentro de uma dimensão de Bolsonaro, só que esse paradoxo, essa paralaxe cognitiva que se transformou nessa esquizofrenia do Brasil, pela projeção continuada da possibilidade de uma ditadura representada pelo Jair Bolsonaro, aí fizeram exatamente uma ditadura togada, uma ditadura do Supremo Tribunal Inquisitorial que prende, cerceia e elimina praticamente da cena das redes sociais ou da cena do debate público pessoas que eventualmente simplesmente se expressam de maneira livre. Olha, Paulo, eu fui na casa da Bárbara, de Atualizei, uma dona de casa, uma menina que fala em liberdade, uma menina irônica. A menina foi acusada de estar sob as ordens do Stephen Bannon. Ou seja, é uma coisa surreal o que está acontecendo. Proíbe as pessoas de ganhar dinheiro, prendem as pessoas, perseguem as pessoas. Se eventualmente esse movimento está ao lado de um presidente da República legitimamente eleito, é um movimento ao mesmo tempo a favor de liberdade. E as pessoas estão tentando, os ditadores da toga do Supremo Tribunal Federal estão tentando destruir a liberdade e é a favor da liberdade e sim, contra os 11 ministros que estão sujando e maculando a instituição do Supremo Tribunal Federal, que as pessoas deveriam ir sim às manifestações de 7 de setembro. Eu acho que a gente... Por favor, o vídeo já acabou, produção? Já foi concluído, né? Tá certo. Bom, troca o GC para mim, por favor, produção. Como vocês observaram nos comentários do Adrilles, ele tem uma ponderação a respeito do dia 7. As palavras dele, o povo, o Brasil está sofrendo uma grande perseguição por parte de uma elite política e intelectual que não conseguiu atingir o poder por meio das urnas em 2018. E agora estão fazendo todo tipo de pressão contra o presidente Bolsonaro. E segundo ele, parte dos aumentos do preço do combustível, do gás de cozinha e diversas outras questões são influenciadas e lideradas diretamente por parte dessa elite. Na sua opinião, todo esse desgoverno que o Brasil vem sofrendo, esse atraso nas vacinas, o aumento dos preços do combustível, o aumento do gás de cozinha, energia elétrica, o custo do Brasil ficar mais caro, é responsabilidade, é culpa das forças ocultas que estão influenciando o governo Bolsonaro contra o seu governo ou uma inadimplência, uma má gestão do próprio presidente? Qual é a sua opinião? Nós aqui queremos saber a sua opinião. Para mim, a minha opinião não é tão importante assim, porque nós preferimos manter a imparcialidade e a verdade, é claro. Então, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Vamos entrar agora também, no próximo vídeo já, a opinião também de um outro grande comentarista que nos traz uma visão um pouco diferente da do Adrilles. Coloca para mim, produção. Eu não acho impossível que um ou outro maluco realmente faça uma maluquice. Acho que isso pode acontecer. Agora, um medo de que seja um golpe, de que os mesmos policiais juntos vão tentar tomar o poder no Brasil, não acredito.
Eu acho que a gente vai ver uma manifestação do estilo das manifestações bolsonaristas que a gente tem visto desde o início do mandato. Agora eles estão botando a carga total. Porque o Bolsonaro sabe que se for pequeno, essa 7 de setembro, se ela não realmente impressionar pelo tamanho, acabou para ele. O Congresso já está ficando relutante com relação ao Bolsonaro, a situação com o Supremo está totalmente esgarçada, o Bolsonaro está nas mãos aí das bancadas do Centrão, a opinião pública vista nas pesquisas de opinião também só piora, até o engajamento nas redes sociais do Bolsonaro esses dias está caindo, estou vendo uma análise aí. Então ele sabe que ele depende muito de conseguir mostrar força, e agora o único jeito que ele tem de mostrar força é botar esse povo bolsonarista nas ruas. Acredito que sim, a gente vai ver então essa tentativa, acredito que vai ser maior, portanto, do que as últimas manifestações, que não foram tão grandes assim, e não é impossível que um outro maluco faça alguma coisa, no estilo do que o Sérgio Reis falava, mas uma tentativa maior de tomada do poder, não. Bom, com vocês, a opinião também, a opinião pontuada e acertada, como a opinião também do Adrilles. Em quais dessas duas visões, dessas duas vertentes, você prefere se apoiar que tem em casa? Você prefere se apoiar na opinião do Adrilles, que tem dito a respeito de um posicionamento favorável ao Bolsonaro ao 7 de setembro, ou a opinião deste outro comentarista, que tem uma visão contrária e tem dito, ele desacredita na força do 7 de setembro e acredita que vai ser muito fraca a manifestação. Segundo ele, nas palavras dele, se essa manifestação for fraca, for muito pequena, segundo ele, acabou para o presidente Bolsonaro. Então, o que você de casa pensa? Que vai ser muito grande, vai ser histórico, vai chocar o Brasil, ou que no fundo, não passa de especulação? Eu quero a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça também de curtir esse vídeo, essa live, e compartilhá-la com seus amigos, que essa opinião rode para mais e mais pessoas. Também peço para que você siga o programa nas nossas redes sociais, siga o programa no Instagram, Fator Heiderich. E também, é claro, se não curtiu a página Regional Press, curta também esse grande veículo de comunicação. Nós temos agora um material do próprio presidente Bolsonaro reafirmando que sim, estará presente nas manifestações. Nós temos um outro vídeo também, não sei se a produção chegou a colocar, que é muito importante, das palavras do chefe militar do Exército. Em suas palavras, também disse a respeito disso. Depois a produção, se ela puder procurar rapidinho, tá bom? Vamos colocar agora as palavras do presidente. O que eles querem, pelo que eu estou sentindo, esse pessoal que dia 7 vai estar na rua, já que eu fui convidado, pretendo, sim, repito, estar aqui na esplanada dos ministérios, 10 da manhã, e por volta das 15h30 na Paulista. Eu quero que seja mostrada uma fotografia para o Brasil e para o mundo, que o povo está apontando para uma direção. O que o povo quer? Liberdade de expressão. O que o povo quer? O que é a alma da democracia? É o voto. Bom, como vocês acompanharam aqui nas palavras do presidente, ele vai estar presente sim nas manifestações, porque o povo, é claro, pediu isso. Além disso, nós também temos manifestações de apoio ao presidente Bolsonaro. A classe evangélica do Brasil e grandes líderes evangélicos em peso estão declarando o seu apoio ao 7 de setembro e ao presidente Bolsonaro. Minha produção vai reproduzir para mim. Povo abençoado do Brasil, 7 de setembro, a partir das 14 horas, todos nós na Avenida Paulista. Olá pessoal, aqui é o pastor Cláudio Duarte. No dia 7 de setembro nós vamos estar em São Paulo, na Avenida Paulista. Eu gostaria de convidar você a estar conosco, vai ser muito especial. Esperamos você, que Deus te abençoe, graça e paz. Olá meu querido, me chamo Renê Terranova. Dia 7 de setembro, às 14 horas, te aguardo na Paulista. Vem lutar pelo Brasil. Dia 7 às 14 horas, pela nossa liberdade, eu estarei na Paulista, 14 horas, dia 7. Eu também vou marcar presença na Avenida Paulista, dia 7 de setembro, às 14 horas. Aguardo você. Vamos juntos. Dia 7, vou estar na Paulista a partir das 14 horas, no ato pacífico em prol da democracia e do Brasil. Espero você. Olá pessoal, eu sou o apóstolo Estevam Hernandes. Dia 7 de setembro, dia da independência, eu estarei na Paulista. Eu te espero e vamos marchar por uma grande vitória no nosso Brasil. A 7 de setembro, nós estaremos nas ruas defendendo a nossa democracia, defendendo a nossa Constituição, defendendo, mais do que tudo, a nossa liberdade de expressão. O povo cristão
jamais se calará. Bom, vocês acompanharam aqui grandes lideranças evangélicas desse Brasil se posicionando favoravelmente ao 7 de setembro e também, nas entrelinhas, ao presidente Bolsonaro. Qual é a sua opinião a respeito disso? Você acha que o evangélico, o cristão de modo geral, deve se posicionar com assuntos políticos de sua relevância? É interessante religião e política se misturarem ou não? Deixe nos comentários a sua visão pontual e assertiva sobre isso. Enquanto nós estávamos assistindo esse material, a nossa produção, muito competente que é, conseguiu puxar o vídeo, a fala do chefe do Exército Brasileiro a respeito do 7 de setembro. Eu quero que você preste muita atenção nesse material e perceba o que fica subentendido nas entrelinhas. No discurso ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, afirmou que as Forças Armadas estão prontas para cumprir sua missão. Sob a autoridade do presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas e integrado à direção superior do ministro da Defesa, o Exército Brasileiro não para em circunstância alguma, irmanado com a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira, mantém-se sempre pronto a cumprir sua missão, delegada pelos brasileiros na Carta Magna. A defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem são, portanto, o farol que orienta o contínuo preparo e o emprego da força terrestre. O momento desta justa homenagem aos soldados que muito contribuíram e contribuem para a unidade e a grandeza do Brasil nos motiva a reafirmar o compromisso com os valores mais nobres da pátria e com a sociedade brasileira em seus anseios de tranquilidade, estabilidade e desenvolvimento. Chocante. Palavras que chocam. Chocam por um lado positivo, para quem tem esperança em um Brasil melhor sob a perspectiva do Bolsonaro, e é claro, isso é uma visão particular da audiência, e também uma palavra chocante e desesperadora por outro lado, que tem uma visão negativa da liderança do presidente Bolsonaro. Cabe a você escolher qual dos dois caminhos você deseja seguir. Bom, depois dos comerciais, é menos de 1 minuto e meio, nós vamos voltar com um dado exclusivo de quantos brasileiros apoiam uma medida mais fervorosa nesse 7 de setembro. Fator Reiders e Regional Press, unidos pela informação. Nascemos para ser fonte de notícias e credibilidade. Não para julgar ou silenciar, mas para trazer fatos e análises para cada telespectador. O único lado em que sempre faremos questão de estar é o da verdade. Nascemos para crescer, na relevância para as pessoas, na confiança da nossa audiência, na força de um jornalismo sempre dinâmico, na coragem de uma imprensa sem meias-verdades, na presença de um jornal imparcial e verdadeiro. Inglês é para todos e idioma de qualidade é na Joble Araçatuba. Equipe com profissionais capacitados e os melhores professores da cidade. Inovação e tecnologia com metodologias que são tendências no mercado da educação. Infraestrutura de credibilidade com preços que cabem no seu bolso. Avenida Valdemar Alves, 1892. Telefone 3519-0380. Joble Araçatuba, seu filho no lugar certo. Já estamos de volta, meus amigos. E como eu disse para vocês, existe uma parcela da população que apoia medidas mais severas para o dia 7 de setembro e uma outra parcela que é contrária a isso. Segundo um levantamento e estudos de um grande instituto renomado de pesquisas no Brasil, 68% das pessoas são favoráveis à manifestação do 7 de setembro.
É claro que essa parcela não contabiliza quem é de direita e quem é de esquerda, porque também precisamos lembrar que a esquerda também fará manifestações nesse dia 7, apesar de todo o foco, energia e esforço estar em cima, olhando para a direita, por ser um movimento de grande foco. Então, 68% das pessoas apoiam as manifestações no dia 7 de setembro. Mais ou menos em torno de 32% dos brasileiros apoiam medidas mais severas, mais quentes contra o STF e contra os políticos em Brasília. Quando eu falo de medidas mais severas e mais quentes, nós estamos falando sim do emprego da violência contra os poderes. Em média, em torno de 32% dos brasileiros que confessadamente disseram isso. Bom, eu quero saber qual é a sua opinião. Você acha que do jeito que tá, não dá mais? Você ficou de saco cheio? Volta a câmera para mim, produção. Você ficou de saco... Ao vivo é assim mesmo. A gente perde sinal, volta sinal, é assim que funciona. Enfim, vamos ficar com a câmera 1 só. Você está de saco cheio da... E não são os poderes nos censurando, não. São problemas de conexão mesmo. Mas, enfim, você está de saco cheio? Perdeu a paciência quanto ao que vem acontecendo nesse país? Bom, meus amigos, por um lado, a segurança pública largada às traças. Os nossos heróis, nossos policiais abandonados. Nós tivemos aqui, segunda-feira, um assalto que foi cena protagonizada, parece que por um filme de Hollywood. Parece que foi um filme hollywoodiano. E a segurança sem capacidade de reação instantânea. Então, é segurança, é economia, é dinheiro, é gás, é gasolina, é todas essas questões que estão desamparando e abandonando o brasileiro. A pergunta que eu te faço é: será que agora é realmente o momento para nós pensarmos em brigas e discussões políticas? Por favor, deixe a sua opinião nos comentários. Afinal, de que lado você está? Eu sou o Nathan Heiderich e você está no Fator Heiderich, imparcial e verdadeiro. Boa noite.